CBN e o seu trabalho, com Ana Paula Talceda. Olá, Ana Paula, bom dia. Olá, Emerson, bom dia a você e aos ouvintes. Ana Paula, hoje vamos descobrir aqui com você como é que eu sei, ou como é que o nosso ouvinte pode saber se a quantia, fixada pelo juiz lá na Justiça do Trabalho. Entramos lá na Justiça do Trabalho, teve aquele trâmite todo, e no final saiu a sentença a favor. Será que aquela sentença é realmente justa? Aquele valor é o correto? Como é que eu faço para saber isso? Oi, Emerson, as suas perguntas, as perguntas da CBN dos ouvintes, isso é muito bom. Tem ficado cada dia mais sofisticadas, né? E essa é uma matéria, assim, árdua, dolorosa para os estudiosos do direito. Por quê? Porque deixa eu tentar, numa questão de minutos, falar de uma coisa tão difícil. Vamos ver se você me ajuda a que eu seja compreendida. O dano moral, ele nos últimos tempos, ele experimentou uma expansão na nossa sociedade. Hoje em dia, o cidadão comum tem a noção de que a sua moral, a sua dignidade é um patrimônio, é o seu patrimônio moral, e ele pode, sim, ser compensado por lesões que venham a ser geradas a ele, né? Eu não sei especificamente qual é a dúvida de caso, né? Porque não dá para eu fazer consulta disso, do caso concreto do ouvinte. Mas o que ele está perguntando é o seguinte: quando eu vou na Justiça do Trabalho e peço uma condenação, o juiz dá esse valor, como é que eu sei que está certo? Isso é uma discussão super pesada. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que dar especial atenção às peculiaridades de cada caso concreto. Porque são os elementos de prova que foram trazidos naquele processo em que se busca uma reparação justa e proporcional ao dano sofrido pela parte, é que vai nortear o juiz sobre como ele vai valorar ou como ele vai quantificar a lesão sofrida. Um aspecto é muito importante. O juiz tem que estar sempre atento, e vai estar sempre atento, a que essa reparação seja justa e proporcional ao dano sofrido e a capacidade financeira não só de quem vitimou o outro, mas da própria vítima, de ambas as partes. Então, de cara, para a gente limpar a área e não deixar dúvida, vamos deixar uma coisa clara. Quando você entra com uma ação pedindo dano moral na Justiça do Trabalho, o valor, se é que vai ser julgado procedente, não consiste em fórmula estabelecida, numa equação que possa ser aplicada a todo caso, como algumas pessoas propõem. A questão vai ter que encontrar meios para individualizar adequadamente os danos sofridos por aquela pessoa, por aquela vítima, valorar esses meios em relação à pessoa, quem é o empregado, quem é o empregador, e desse modo os valores vão ser totalmente diferentes numa ação que você venha a entrar e numa outra, Emerson, por exemplo, que a Fernanda, a Milena, quem é que seja, venha a entrar. Agora, na doutrina, se esse cidadão quer saber se o juiz andou corretamente, o ideal é que ele procure um advogado. E o advogado vai deixar claro para ele o seguinte: o juiz, quando faz a dosimetria da indenização, quando ele fixa esse quanto de indenização por dano moral, ele vai estar sempre atento aos seguintes requisitos, não são muitos não. Primeiro, a fixação do valor tem que atender a duas finalidades. De um lado, compensador. Do outro lado, combater a impunidade de quem causou o dano. Segundo, a análise tem que estar concentrada, na hora que a gente tem que saber quanto cabe à pessoa, na pessoa da vítima, sob o aspecto da compensação. E se você tem uma finalidade, no segundo momento, de punir, você deve estar voltado a analisar a pessoa do causador do dano. Quem é essa pessoa? Por que causou? Qual é o patrimônio dela? Ela é reincidente nesse tipo de atitude? A empresa age assim há muito tempo? Ela foi negligente? Depois vai ser analisado também o grau de culpa, no caso do empregador, e a gravidade dos efeitos para a vítima daquele dano, que eu não sei se foi acidente de trabalho, se foi só dano moral, se foi doença ocupacional, o que quer que seja. E olha como é que é complicado. Em seguida, o juiz pode também adotar algumas singularidades, agravando ou atenuando a conduta de quem vitimou outrem, porque existem situações que têm que ser relevadas. Depois ainda tem uma outra. Isso é muito importante. O dano moral não pode servir que se guarde isso hoje para enriquecimento de quem quer que seja. O dano moral não serve para deixar ninguém rico. O dano moral ele vem para compensar um sofrimento que você teve. Compensar.
porque ele nunca vai conseguir tirar da sua vida o efeito daquela dor, mas que pelo menos compense a sua dor e desestimule quem te causou a dor a voltar a agir do mesmo modo com outras pessoas. Ainda temos mais 3. O arbitramento dessa quantidade, porque isso não serve para o enriquecimento da vítima, pelo juiz, o arbitramento da indenização tem que ser feito com prudência, mas ao mesmo tempo com coragem. Por quê? Porque a gente não pode, por um lado, nem banalizar o pedido de dano moral na Justiça do Trabalho, mas também não pode estimular o desrespeito aos direitos dos trabalhadores e principalmente, no caso de acidente de trabalho e doença ocupacional, a vida humana, o respeito à preservação da vida humana. Por fim, o juiz analisa a situação econômica das partes, como eu disse, e fecha vendo o seguinte: essa minha sentença é também um ato político e ela tem que ter uma finalidade social e educativa. Então, com base em todos esses critérios, é que o juiz, em cada caso, conforme as provas que foram produzidas, vai arbitrar esse quanto, que é dificílimo, que é matéria de inúmeros recursos, mas que é muito interessante ver o cidadão comum tentando compreender um provimento jurisdicional, uma sentença que foi dada no caso dele, antes dele dizer o juiz deu pouco ou deu muito, está certo ou está errado. Parabéns ao ouvinte. Qual é o nome do ouvinte que você tem aí, Emerson? Oi, Ana Paula, não foi repassado aqui a pergunta, o nome do ouvinte que fez a pergunta não, mas a gente providencia e faz o comentário no próximo encontro. Ok, parabéns tá a ele, parabéns à CBN. Tá joia, obrigado. Obrigado e um abraço, até logo.